que vocês encontraram aqui no Maracanã, mais de 64 mil torcedores do Glorioso. Eu pude conversar com alguns torcedores mirins, pela primeira vez no Maracanã. Botafogo volta depois de 10 anos ao Maracanã. Suas impressões dessa partida e o que faltou para ter aquela cereja do bolo? Faltou ganhar. Objetivamente, aquele que era o grande objetivo que nós tínhamos era vencer o jogo. Não conseguimos. Sobre aquilo que é o facto de termos hoje toda esta numerosa torcida e que uma vez mais nos brindou com a sua presença e esteve do nosso lado durante todos os 90 minutos. Só tenho a dizer muito obrigado, porque de facto é dessa forma que nós conseguiremos atingir os objetivos, se continuarmos com esta capacidade de termos objetivos comuns e trabalharmos em comum para lá chegar. Boa noite, Arthur. Alexandre Bernardo, canal Papo de Alvinegro. Eu queria que o senhor explicasse aí a questão das substituições, né? Foram várias no segundo tempo, tira de um lado, bota do outro. Eu queria que o senhor explicasse as substituições, já que na transmissão muita gente não conseguiu compreender isso. E se esse resultado, teoricamente ruim, influencia no jogo de quarta-feira, nas semifinais da Libertadores? Teoricamente e na prática, o resultado é ruim para nós porque queremos vencer. Não pode nem deve ter influência sobre aquilo que é o jogo que temos na próxima quarta-feira, porque da mesma forma que hoje, tendo vencido, ou fosse qual fosse o resultado, a importância do jogo de quarta-feira é enormíssima e nós temos exatamente essa noção e estaremos preparados para poder dar a resposta que pretendemos, porque são 2 jogos para uma semifinal de Libertadores de uma exigência altíssima e onde vamos tentar estar preparados daquilo que é o desafio. Sobre as substituições, não sei qual é a sua questão em relação às substituições, bota de um lado, coloca do outro, é exatamente isso, é tirar um jogador e meter outro. Não sei se quer especificar a sua questão, se calhar ajuda-me mais a poder responder com objetividade. Em relação à entrada do Tietchan, por exemplo, o que o senhor esperava do Tietchan no meio campo e tal? O Tietchan, quando entrou, foi para substituir o Marlon, que estava a acusar algum desgaste físico, e tentar, a partir daí, ter um homem de ligação com boa definição, de ser um jogador que pudesse fazer a transição daquilo que era o momento da bola na nossa linha defensiva para chegar ao ataque, sendo o Tietchan também um jogador com boa definição para poder servir os jogadores que nós tínhamos na frente, e eram muitos, mas não adianta pôr muita gente na frente se a bola não conseguir chegar com qualidade lá. Portanto, a substituição do Tietchan tem exatamente esse objetivo. Boa noite, Arthur. Tudo bem? Jonathan Mota Sólido, do portal Nosso Botafogo. Eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação dos seus laterais hoje, né? O Alex Telles e o Vitinho. E queria saber se preterir o Matheus Ponte é uma opção tática ou alguma coisa que ele está passando fisicamente, alguma questão desse tipo. Obrigado. Preterir em relação àquilo que está relacionado? Sim. Sim, não. A opção de ser relacionado ou não, todo o plantel está, à exceção do Jefinho, e perdi o som aqui, acho eu. Mas conseguem me ouvir? Não conseguem? Se calhar. 2. Ok. Dizia eu que a questão do Mateo é um dos jogadores que ficou, tal como outros, fora dos relacionados, porque temos que tomar opções em função daquilo que queria. E tendo em conta que trouxe já 6 defesas nesta relação de 21 atletas, não me parecia justificável trazer mais um elemento. Sobre a questão que me coloca sobre a minha avaliação dos laterais, nós hoje tivemos pouco envolvimento, especialmente na primeira parte da participação deles, que são 2 jogadores importantes naquilo que é a nossa dinâmica ofensiva. Tivemos pouca participação, quer do Vitinho, quer do Alex, com aquilo que era cumprir a missão que lhes tinha sido dada para tentar estarem em zonas altas, mas depois faltou o ataque à profundidade, faltou movimentos para atacar a última linha defensiva. Ou seja, fomos mais estáticos do que aquilo que nós deveríamos ter sido concretamente nessa posição. Defensivamente tiveram a cumprir e cumpriram o seu papel, mas ofensivamente acrescentaram um pouco àquilo que era a dinâmica da equipa. O Vitinho subiu de produção na segunda metade, ainda que tenha tomado algumas decisões não as mais acertadas. Teve inclusive a primeira grande oportunidade da segunda metade para fazer o gol dentro da grande área. O Alex depois estava a fazer o seu papel, mas achamos que o Cuiabano poderia ser um jogador de maior profundidade e de tentar meter um bocadinho mais de energia do lado esquerdo para tentar chegar lá abaixo.
quando substitui o Vitinho com o Carlos Eduardo, que não é de todo um lateral, mas que é um jogador que já o fez essa posição em treino, precisamente para prevenir aquilo que é momentos em que a gente precisa de ir atrás do resultado. Ou seja, um jogador rápido, um jogador que cumpre defensivamente, mas que depois tem a capacidade de chegar muito ao último terço para podermos explorar a velocidade que tem, aquilo que é o seu corredor, aquilo que é a sua capacidade de ser um jogador mais ofensivo. Não tivemos muito esse espaço porque encontramos uma equipa hoje que preferiu não jogar e defender unicamente à espera daquilo que fosse um momento que teve, mas que nos tirou e não tivemos o espaço que pretendíamos e não conseguimos dessa forma tirar mais proveito, objetivamente, da questão que me coloca dos laterais que nós tivemos em campo. Oi, Arthur. David Sharp, do Antenados na Jogada, tudo bem? Sem dúvida foi um amasso do Botafogo, né? Com 74% de posse de bola, 25 finalizações a 6. Você acabou de falar que o Criciúma, dá para dizer que não quis jogar, mas jogou muito retrancado na estratégia deles. Agora, eu queria te perguntar primeiro se o Botafogo, na sua opinião, jogou bem, porque apesar desse amasso, foram 31 cruzamentos, né? O Botafogo fez muitos cruzamentos para dentro da área. E se isso tem a ver também, talvez, com o gramado do Maracanã, porque é diferente, até se puder comentar essa diferença do gramado do Maracanã para o gramado do Newton Santos artificial, que o Botafogo sempre joga, e até porque quando o Botafogo jogou aqui no Maracanã as 2 últimas vezes, foi como visitante contra adversários que não jogaram, obviamente, como o Criciúma jogou hoje. Sim, essa questão leva-me exatamente para uma resposta que lhe vou dizer aquilo que me vai na alma. Claro está que nós não é igual jogar aqui como no Newton Santos, mas já cá jogamos e ganhamos. Aquilo que faz a comparação é exatamente essa, é que jogamos com 2 equipas que jogaram também para ganhar o jogo, ou seja, que jogaram o jogo pelo jogo. Hoje não tivemos isso, apenas uma equipa quis ganhar aqui hoje este jogo, mas não pode ser condicionante para aquilo que é o nosso desempenho. Não pode, eu não posso estar a justificar de ter um goleiro que esteve sempre no chão, o tempo que não andou, 40 minutos ou 35 minutos de tempo útil, parece-me manifestamente muito pouco para aquilo que é um jogo do tempo útil. Em termos de Brasileirão, parece-me manifestamente pouco para aquilo que é o espetáculo que devemos ter, mas não pode ser justificação. Sobre a questão que me está a colocar, e eu percebo, porque a questão é sempre muito balizada naquilo que é o resultado, e eu tenho que lhe dizer que nós hoje fizemos uma primeira parte medíocre e fizemos uma segunda parte muito melhor. Vou-lhe dizer que nós tivemos momentos em que não deixámos o adversário nunca ter bola de forma confortável, fomos muito fortes, fomos muito bem naquilo que era a nossa recuperação de bola, a nossa reação à perda de bola, mas aquilo que nós olhamos, e essa estatística eu já sabia, para mim não vale muito. Eu preferia ter 30% de posse de bola e ter ganho um jogo. Ou seja, é uma estatística que pode justificar aquilo que é o nosso desempenho e a forma como tivemos dominadores no jogo, mas não fomos capazes de materializar ou de ganhar o jogo, que era esse o grande objetivo. Portanto, a estatística fica, registra, mas para mim eu preferia registrar os 3 pontos do que propriamente aquilo que é 70% de posse de bola, ou quer que seja. Mas tivemos uma primeira parte mais abaixo do que aquilo que nós tivemos na segunda, em que crescemos de produção, fomos mais agressivos, procuramos mais os espaços de profundidade que na primeira parte acabamos por não conseguir ter essa assertividade na baliza contrária, mas foi insuficiente para aquilo que hoje queríamos. É um ponto só, é um ponto que nos mantém na liderança do campeonato, e vai ser esta a luta daquilo que são os últimos 24 pontos que temos para disputar, não tenho dúvidas nenhumas. Os nossos rivais vão perder pontos também, seguramente, e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, nesta altura voltar as atenções para aquilo que é a Libertadores, semifinal, mas também depois pensar naquilo que são 8 jogos de campeonato, 8 jogos com 24 pontos para disputar, e todos eles vão ser muito importantes até ao final, e em todos, e este também nos serve para isso, para poder perceber que não há jogos fáceis, e este não foi um jogo fácil para nós, face àquilo que encontramos de comportamento do adversário. Não pode interferir, porque nós já jogamos em muitos gramados, já ganhamos, já perdemos, portanto não pode interferir. Se eu queria jogar com o Grêmio e com o Criciúma no Newton Santos, claro que sim. Era lá que eu queria jogar, porque ela é a minha casa, ela é o meu estádio, e é lá que eu queria estar, mas esta questão dos mandos e estas alterações que aqui acontece,
e eu tenho que lidar com elas de uma forma, concordando ou não, olhando para o lado, porque não posso fazer nada em relação a isso. Arthur, boa noite. Olá. O Duarte, da Rádio Band News e do Record. Queria saber de você o seguinte, justamente pela forma de jogar do Criciúma. Você sentiu o time um pouco ansioso, querendo chegar logo lá para tentar chegar à definição, porque o time só cria as grandes oportunidades mesmo do Botafogo foram criadas praticamente só na parte final, à exceção daquela do Vitinho no início do segundo tempo. E houve, me perdoe, e houve também uma certa ausência do jogador na hora do gol que o Botafogo fez. Os jogadores ficaram um pouco dispersos ali, não prestaram muita atenção naquilo que poderia ser uma jogada do Criciúma que acabou resultando no gol? Sobre o golo sofrido, eu tenho-lhe a dizer que é um golo que era um golo perfeitamente evitável. Nós tivemos um erro individual, tivemos um erro de avaliação, tivemos inadmissível nesta altura para aquilo que é uma equipa que luta pelos 3 pontos e que precisa dos 3 pontos para poder dar seguimento àquilo que é a sua campanha. Mas vou reservar aquilo que é a minha avaliação e aquilo que eu tenho que falar com os meus jogadores para poder exatamente propor tudo aquilo que é importante nós sabermos de... Agora, depois de ter feito o gol como fizemos, acabar o jogo e ter uma equipa que não tinha criado situação nenhuma, apesar de ter chegado uma outra vez à nossa baliza, nós tínhamos que saber melhor conservar aquela vantagem, que era uma vantagem muito importante para nós, mas acabámos por não ser capazes, até porque é um momento de transição que poderíamos ter ou fazer nesse momento com 3, 4 jogadores para poder sair. Uma má decisão implica que acabássemos por sofrer gol na nossa baliza. Portanto, mais do que tudo é isso que me custa e é isso com toda a certeza que está a custar aos meus jogadores, porque era evitável, não foi mais por erro nosso do que criação do adversário. Mas a luta continua, nós temos que continuar o nosso caminho, aquilo que é o percurso a fazer não se fez nunca de facilidades, tivemos muitas dificuldades em todo este caminho, hoje é um dia difícil para nós, mas teremos agora 8 jogos, como lhe disse, para podermos lutar em cada um deles pela vitória, porque é importante que tenhamos esse espírito. E eu percebo que hoje possamos ficar, ou temos ficado mais desanimados, mas a verdade é que nós temos animicamente que estar muito fortes, porque estamos na liderança do campeonato, estamos na semifinal da Libertadores e, portanto, quem está melhor do que nós? Pergunto eu. Quem está melhor do que nós? Ninguém. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade de saber que hoje não conseguimos o que quisemos, temos responsabilidades sobre isso, obviamente, mas temos muito caminho pela frente e esse caminho vai ser com esta dificuldade. E essa dificuldade é quando nós nos mostramos daquilo que somos feitos. E nós vamos tentar mostrar exatamente isso a partir de quarta-feira, que é o próximo jogo. Portanto. Boa noite, Arthur. Alan Viana, Visão Botafoguense. Então, tenho duas perguntas, na verdade. Você acha que, de alguma forma, a data FIFA atrapalhou o desempenho dos jogadores hoje? Porque, justamente, eles acabaram não tendo tempo de descanso, que a maioria dos outros atletas dos outros clubes tiveram. E se, de alguma forma, a arbitragem paulista num jogo de um carioca pode atrapalhar em algo, porque a gente acaba tendo que perguntar, pois o Botafogo briga diretamente com o clube paulista pelo título brasileiro. E ter uma arbitragem paulista, será que seria o mais indicado? Eu sei que é uma pergunta polêmica, mas ela tem que ser feita. Não, e é polêmica, e onde eu tenho que me reservar também na minha posição, porque temos uma estrutura que tem que olhar para aquilo que é a minha função enquanto técnico. Leva-me a poder olhar para aquilo que são os aspectos do jogo em si, jogo de jogado, e tenho uma estrutura que tem que também poder estar atento a esses detalhes que são muito importantes nesta altura. E eu vejo muitos detalhes como outros que eu alertei os meus jogadores, porque nós estávamos alertados para isto, porque eu não me levanto os pés do chão em relação a dizer que o Botafogo já tem o título na mão, já está conseguido, que é a melhor equipa. Nós não somos nada melhor, nem somos o melhor treinador, nem a melhor equipa. Nós somos uma equipa que está a lutar por objetivos altos e que nesta altura tem vantagem sobre todos os outros rivais. Portanto, isto é aquilo que eu quero dizer em relação a isso, mas que são detalhes que nós sabemos que vão acontecer. E mais ainda, amanhã provavelmente vamos ter notícias inflamatórias sobre aquilo que é o nosso desempenho e aquilo que é o nosso comportamento, mas calma, o Botafogo vai em primeiro lugar. E, portanto, nós temos que ter esta serenidade para poder avaliar as coisas com peso e medida e não nos deixarmos influenciar, nem por aquilo que são elogios, e muitas vezes elogios tendenciosos para nos adormecer, nem deixar criticar sobre aquilo que nós sabemos que não são ou não pode ser merecido. Portanto, nesse aspecto eu tenho
esse dado controlado e os meus jogadores estão, de certa forma, blindados para que isso aconteça. A primeira parte da questão, desculpe, perdi-me, era sobre a data FIFA. Sim. Nós temos este ciclo agora nós temos este ciclo que nós consideramos estes blocos de jogos, que são 4 jogos entre esta data FIFA e a próxima, 4 jogos de campeonato mais 2 de Libertadores, semifinal, e nós sabemos que aquilo que é o desempenho, o bom desempenho do Botafogo, o bom desempenho dos seus jogadores, o bom desempenho da sua equipa, faz com que depois possamos ter mais jogadores selecionáveis nas suas equipas. Portanto, isto são as tais dores de crescimento que eu quero que aconteça dentro da minha equipa. E eu fico muito orgulhoso e muito satisfeito de poder ter 7, 8 jogadores nas seleções nacionais. A pergunta que me coloca sobre aquilo que possa ter influência, o jogador que nós sentimos que vinha menos preparado fisicamente para hoje poder dar um rendimento que nós pretendíamos era o Bastos e, portanto, não foi opção. Todos os outros vinham minimamente controlados para poderem hoje ter desempenho. Se tiveram todos eles um desempenho ao nível daquilo que costuma ser, eu também acho que não. Mas a verdade é que isto faz parte daquilo que são as grandes equipas e os grandes clubes, em que têm 5, 10 jogadores nas seleções, e isto faz com que possamos ter alguma oscilação no seu desempenho, na sua capacidade de desempenho, porque naquilo que é o treino, aquilo que nós fizemos, trabalhámos bem, trabalhámos com toda a gente, trabalhámos a preparar muito bem este jogo, os jogadores chegaram mais tarde, estão identificados com aquilo que é a ideia, portanto, não altera porque estas datas não criam alterações sobre aquilo que são as nossas rotinas de trabalho e de dia-a-dia. Sabemos é que estes jogadores tiveram outro tipo de compromissos, fossem eles em termos de viagens ou em termos daquilo que foi a sua utilização, com os jogadores a fazer o Bastos 90 minutos 2 vezes, o Igor perto disso, ou 80 minutos cada uma das vezes, faz parte e nós temos que lidar com isso também de uma forma natural, porque eu quero continuar a ter estes jogadores na seleção, porque é sinal daquilo que é o trabalho que está a ser feito e nós precisamos também, Botafogo, de potenciar os nossos jogadores e os nossos ativos, que são de facto esses jogadores. Boa noite, Arthur. Tudo bem? É Davi Ferreira, do Jornal Globo. Eu quero resgatar um pouco o próximo jogo, né, contra o Peñarol, agora pela Libertadores, jogo importantíssimo daqui a alguns dias, de volta ao Newton Santos, e vai ser um time que é conhecidamente também muito fechado, né? Hoje o Criciúma foi também dessa forma, travou muito o jogo pelos lados, travou muito o Igor Jesus ali no primeiro tempo, especialmente. Eu queria saber, já que também teve jogo contra o São Paulo nas quartas de final, que foi aquele 0-0, né? O Botafogo agrediu bastante, mas não conseguiu o gol, contra um time que também veio bastante fechado. Que dá para tirar alguma coisa do jogo de hoje em relação a essas decisões em campo, né? Até o estado anímico do time. O que você acha que encontrar novamente um time que vai ser muito defensivo, como é que pode ser diferente para encontrar o caminho do gol? Obrigado. Eu vou lhe dizer outra. Eu percebo a questão do estado anímico, mas eu jamais duvidaria sobre aquilo que é um estado anímico de uma equipa que vai jogar uma semifinal de Libertadores. Portanto, eu não posso sequer pôr em causa aquilo que é. Hoje, sim, hoje acredito que todos nós, e estaremos com toda a certeza, insatisfeitos pelo resultado conseguido. Ou pelo menos de não termos conseguido o resultado que queríamos. Mas daqui a 4 dias é uma semifinal Libertadores. Quer dizer, isto não é uma oportunidade que todos tenham ou que se aconteça todos os anos. Portanto, o estado anímico tem que ser lá em cima. Não pode de forma nenhuma ser diferente, nem sequer condicionado por resultados anteriores. Nós temos 5 jogos de campeonato, de jogos por aqui fora, tem uma sequência que tem que trazer isso e nós não podemos agarrar só aos aspectos menos bons. Mas, de facto, aquilo que nós vimos e já tivemos a oportunidade de ver no momento, esta equipa do Peñarol com o Flamengo, foi a forma como conseguiu vencer aqui e conseguir empatar lá para poder ultrapassar o Flamengo, foi muito na base daquilo que é uma equipa que defensivamente trabalhou sempre muito e próximo da sua grande área, uma equipa que quebrou constantemente o ritmo de jogo, que foi tendo como arma também com que não se jogasse o jogo, mas eu também já ouvi o seu técnico falar sobre o Botafogo, eu sei das dificuldades que vamos ter pela frente, é uma eliminatória de 50-50, com características diferentes das duas equipas, sem dúvida nenhuma, características diferentes, mas em que as probabilidades ou as possibilidades de uma outra equipa são exatamente na mesma medida. Vamos tentar conseguir aqui no nosso jogo de quarta-feira fazer um bom resultado, fazer uma boa exibição,
podermos ganhar o jogo, para podermos partir em vantagem para uma segunda mão, que será depois na casa do adversário. Portanto, 2 jogos a ser disputados, que eu acredito de exigência muito grande para as duas equipas, e que dão acesso a uma final onde todos querem estar. Obrigado.